Olá, pessoal, tudo bem? Vamos à nossa reflexão de hoje? Então, elevemos o nosso pensamento ao nosso Mestre amado Jesus, rogando a Ele que nos envolva a todos com muita saúde e proteção divina, e que assim seja. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de um tema importante que às vezes nós não paramos para refletir, que é sobre a lei do trabalho. No capítulo 3 do Livro dos Espíritos, Kardec fala sobre a necessidade do trabalho, que nós, encarnados aqui na Terra, temos a necessidade de trabalhar, que o trabalho é uma lei natural, né? E que a nossa necessidade pede para que a gente possa trabalhar. Quanto mais necessidade nós temos, mais aumenta aí a nossa necessidade de trabalhar. E ele fala que a gente não deve entender trabalho somente as ocupações materiais, mas também as ocupações do espírito, as ocupações mentais também, digamos assim, não é? Ele fala que o espírito trabalha assim como o corpo, e toda ocupação útil é um trabalho. Então aqui não entra somente os trabalhos oficiais, né? Profissão, mas entra também trabalho voluntário, trabalho de bem, de amor ao próximo, às vezes ouvir as pessoas, ser voluntário, às vezes em serviços de atendimento telefônico, que agora durante a pandemia cresceu muito, né? Suporte telefônico, psicológico, para que as pessoas possam ligar, conversar, desabafar. Eu mesmo recebo ligação de uma companheira de outra religião que não me conhecia, encontrou meu número aleatoriamente e me liga quinzenalmente, mais ou menos, e lê para mim um versículo da Bíblia e comenta sobre Deus. E esses dias, conversando com ela, eu revelei, depois de muitos meses ela me ligando, eu revelei a ela que era espírita e que ela não tinha noção o quanto as mensagens que ela estava trazendo para mim, né, conversando comigo, ela conversa em torno de 2 minutos, mais ou menos, o quanto isso tem me ajudado. Quantas vezes a palavra dela chegou no momento que eu mais precisava ouvir. Então, meus irmãos, tudo isso é trabalho e nós temos necessidade de trabalhar. Mas aqui é importante a gente pensar também no limite do trabalho, né? Aqui nesse capítulo, Kardec também fala da necessidade do repouso, que nós, após o trabalho, né, mesmo o trabalho sendo uma lei natural, nós temos necessidade do repouso porque ele serve para reparar as forças do corpo. E é também necessário a fim de deixar um pouco mais de liberdade à inteligência para se elevar acima da matéria. Então, gente, isso faz a gente pensar na necessidade também de descansar, de buscar o ponto de equilíbrio. Às vezes, nós perdemos um pouco esse ponto de equilíbrio e começamos a trabalhar, às vezes querendo mais e mais e mais dinheiro, não é? Ou às vezes uma simples falta de organização do nosso tempo dentro do trabalho. E a gente começa a deixar de fora coisas muito mais importantes, pessoas muito importantes para nós, a nossa família, a nossa religiosidade. Então é importante a gente cuidar também disso e também da nossa saúde, não é verdade? Se a gente for olhar para Jesus, que é o nosso modelo e guia de comportamento aqui na Terra, Jesus ele nos ensinou a necessidade do trabalho. Tanto que ele foi com seu pai José para a carpintaria e lá passou longos anos de sua vida aprendendo e trabalhando junto com José. Paulo de Tarso, antes como Saulo de Tarso, também era tecelão. E quando ele se converteu ao cristianismo e passou a adotar o nome de Paulo de Tarso, né, São Paulo, como alguns conhecem, ele também voltou a trabalhar como tecelão para a sua própria subsistência. Então todos nós necessitamos de trabalhar e temos grandes exemplos na história disso. Para a gente poder refletir, durante o nosso momento também do sono, né, é importante a gente saber que o nosso espírito liberto desse corpo pesado, ele também continua em atividade. Às vezes nós estudamos, às vezes nos encontramos com pessoas queridas ou não, e muitas das vezes também trabalhamos. Há casos, né, descritos em algumas obras da doutrina espírita que quando nós estamos, por exemplo, em um trabalho na nossa casa espírita, termina os trabalhos, encerra os trabalhos e a gente vai embora para casa, durante o nosso sono, a gente se desprende e encontra a equipe espiritual responsável pelo trabalho daquela casa e continua trabalhando. Então, é uma necessidade. Essa história de desencarnar e descansar eternamente não existe. O nosso descanso é sempre
estar em movimento. Então, para finalizar um pouco essa reflexão e fixar melhor, eu vou contar uma história. Dizem que havia um professor que estava dando um curso sobre gestão do tempo e ele levou para a sala um jarro e algumas pedras e colocou essas pedras grandes dentro desse jarro e perguntou para os alunos: esse jarro está cheio? Eles disseram sim. Ele pegou pedrinhas menores e começou a jogar por cima, e as pedrinhas foram encontrando lugar à medida que ele sacudia o jarro. E perguntou: esse jarro está cheio? Aí os alunos disseram que sim. Ele pegou areia e começou a jogar areia sobre aquelas pedras, e a areia foi dando um jeito de encontrar o seu lugar. E ele perguntou novamente. E aí os alunos já começaram a duvidar. Bom, agora não sei, né? Às vezes não está tão cheio assim. Aí ele pegou água e começou a jogar por cima daquelas pedras, daquela areia, e a água também encontrou o seu lugar. E aí ele disse: agora sim, esse jarro está cheio. E aí eu pergunto para vocês, o que isso significa? E aí os alunos responderam: olha, professor, pode ser que quanto mais atividade a gente tem, por mais que a gente esteja cheio de atividades, a gente sempre encontra espaço para fazer mais alguma coisa. E ele disse: não é nada disso. O ensinamento é que se a gente não colocar primeiro as pedras grandes, as pequenas, a areia, a água, não vão conseguir encontrar o seu lugar. Se ele começasse colocando a água e a areia, as pedras não caberiam no jarro. E aí faz a reflexão para a nossa vida. Na nossa vida é preciso primeiro colocar as pedras grandes, que é Deus, nossa família, a nossa saúde, e em seguida vir colocando as pedras menores, não é? E às vezes nós invertemos esse lugar e colocamos primeiro o trabalho, as diversões, e vamos nos esquecendo do mais importante, do principal, que é Deus, nossa família e a nossa saúde. Então, que nós possamos refletir sobre essa gestão do tempo. Trabalhar, sim, é muito útil e necessário, porém, que a gente tenha limite, sabe, buscar o equilíbrio entre o trabalho e o repouso e dar espaço primeiro às pedras grandes da nossa vida, e para depois as outras coisas vão automaticamente encontrar o seu lugar. Então, que Jesus nos abençoe e nos dê muita perseverança na fé. Fiquem todos à vontade para compartilhar este vídeo e os outros, e também o nosso canal do YouTube, Espiritismo no Cotidiano, a todas as pessoas que vocês creem que essa mensagem faça sentido. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.